Olá, gente, aqui é o professor Fábio, ao meu lado aqui, o Natan, nosso intérprete. Então é o seguinte, a aula de hoje é sobre interações elétricas, tá? Então olha só, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai falar sobre identificar os campos elétricos de uma carga positiva e uma negativa, importante que você saiba fazer isso muito bem, né? Estudar o comportamento da interação elétrica entre corpos neutros e corpos carregados. Compreender o comportamento de um eletroscópio. Então, entender como é que funciona o eletroscópio. E analisar uma carga elétrica livre sobre a ação de um campo elétrico externo. Então, o que acontece com uma carga elétrica quando ela entra na ação de uma carga elétrica externa, de um campo elétrico externo, ok? Bom, nós sabemos que a carga elétrica positiva tem um campo elétrico para fora, que aponta para fora, que isso é resultado de uma definição de pôr uma carga positiva para interagir com ela. Se eu colocar uma carga de prova aqui pequenininha para interagir com essa carga positiva, o que ela sente é uma repulsão, né? Ela sente que é jogada para fora, ok? Já o campo de uma carga negativa é um campo atrativo. Você coloca uma cargazinha aqui, ela se atrai pela carga negativa, é um campo atrativo. Então as linhas de campo entram na carga negativa e saem da carga positiva, ok? Você sabe também que um dipolo elétrico é, na verdade, um corpo positivo que interage com um corpo negativo e se conectam, ok? Você tem, então, uma conexão de campos, carga positiva e carga negativa, que nós chamamos de dipolo elétrico. É muito importante saber isso, porque as moléculas podem formar dipolos e o comportamento dessas moléculas, como dipolos, explicam vários fenômenos físicos, que a gente usa na engenharia, inclusive. Okay? Então, olha só, vamos falar agora da lei de Diffie. Escreve Dufay, mas fala Diffie. Então, o que essa lei diz? Né? Se eu tenho duas qualidades de carga elétrica, então é uma lei ali elaborada no século XVII, o pessoal descobre que tem dois tipos de carga. Na época chamavam de vítrea, carga vítrea e resinosa. Só que o nome hoje é o que Benjamin Franklin chamou de carga positiva e negativa. E ambos, tanto Benjamin Franklin quanto o pessoal do século XVII, não tinha a mínima ideia dos elétrons e prótons. Hoje nós sabemos que os prótons que têm essa carga elétrica positiva e os elétrons que têm essa carga elétrica negativa. Tudo bem? Então olha só, carga elétrica positiva, positivo com positivo, nós já sabemos que se repelem. Então não se atraem, se repelem. Negativo com positivo, atrai, e negativo com negativo, repele. Resumindo, cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Lembre-se, sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem. Tudo bem? Considere três esferas de isopor, A, B e C. Quando se aproxima A de B, ocorre repulsão. Se A e C são colocadas próximas, né? Se A e C são colocados próximos, ocorre atração. Assim é possível concluir que, letra A esfera A tem carga oposta a C. A esfera A tem carga oposta a C. Sinais contrários. E B, a esfera A e B tem carga de mesmo sinal. Tempo para você pensar e resolver. Vamos lá.
Bem fácil essa, né, gente? É a esfera A e B, que tem carga de mesmo sinal. Por que que é tão fácil resolver essa questão? Vamos voltar aqui. Ó. Você tem a esfera A e a esfera B. E diz o seguinte, as duas sofreram repulsão. E aí você tem que lembrar que o tio vai reforçar aqui. Cargas só podem se repelir, corpos só podem se repelir, se tiverem carregados eletricamente. E se ambos estão carregados eletricamente, se A e B estão carregados eletricamente, então ambos têm o mesmo sinal de carga elétrica. Ok? E como a pergunta é que é possível concluir que a esfera A tem carga oposta a C? Sim. Será que dá para concluir isso? Só porque A atraiu C, eu posso concluir que C tem carga oposta? Lembre-se que a atração também pode ocorrer entre um corpo carregado e um corpo neutro. Então esse corpo neutro não tem carga oposta. Ele tem os dois tipos de carga e está neutralizado, carga igual a zero. Ok? Então, ocorre atração por causa da polarização, de separação de cargas. Mas esse corpo está neutro, carga elétrica zero. Portanto, está negativo e nem positivo. Então não posso afirmar que C está negativo, se o A estiver positivo. Ok? Então o que eu posso afirmar é o contrário, é a letra B. Que A e B têm cargas do mesmo sinal. Que A e B estão carregados e, portanto, se houve repulsão, carga do mesmo sinal. Ok? Isso é muito importante. Vamos lá, então. Corpo neutro e polarização. Eu acabei de falar e eu vou falar isso agora de forma mais detalhada. Então é o seguinte. Um corpo neutro ele contém a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Porém, essas cargas estão todas misturadas, formando dipolos internos. Ok? Esses dipolos podem ter uma estrutura bem bonitinha, como é o caso da tensão superficial da água, ou de alguns materiais, como por exemplo os metais também, ou podem ser muito bagunçados. Né? E aí, por exemplo, a condução elétrica fica muito difícil nesses materiais. Normalmente, um corpo neutro não está polarizado. Se você observar aqui, tem positivo e negativo aqui, tem positivo aqui embaixo também positivo, não está polarizado. Né? É uma bagunça aqui. Esse vetorzinho que está aqui a gente chama de vetor dipolo, que vai da carga positiva e entra na carga negativa. Ok? Aqui não está bem especificado. Um corpo não polarizado tem moléculas e vetores dipolo todos espalhados. Agora o que acontece? Quando eu aproximo um corpo carregado perto de um corpo que não está polarizado, ele se polariza. Agora, para polarizar bonitinho, igual está aqui ó, na minha figura, o corpo tem que ser um metal, porque os metais têm essa facilidade de polarização. Okay? E não é só o metal que pode se polarizar, o carbono também pode ser polarizado. Existem materiais, o silício, que o pessoal misturar metais, para que ele se polarize facilmente, que são usados os transistores, os diodos, tá? São os materiais, são os componentes da eletrônica. O que eu tenho então? Quando eu aproximo aqui um corpo carregado, esse corpo carregado, o campo dele influencia o campo elétrico desses dipolos. Ele alinha os campos elétricos às linhas de campo do corpo externo. É o que a gente vai ver com certeza aqui, daqui a pouquinho, como que um corpo, o campo elétrico de um corpo livre, ele vai se mover e se alinhar com o campo elétrico do corpo externo. Então o campo elétrico desse corpo externo influencia os dipolos e alinha-os, deixa-os ordenados. Ok? Quando tem esse ordenamento aqui elétrico, é possível fazer a condução elétrica. Ok? Então aqui eu tenho um corpo carregado, está afastado aqui do corpo neutro, pode ver que está uma bagunça aqui, não tem polos, não tem se eu passar o dedo aqui, ó, eu não vou passar o dedo num lugar só negativo ou num lugar só positivo, está tudo misturado. Então esse corpo está neutro, ok? Agora eu vou pegar esse corpo neutro e vou aproximar dele um corpo carregado. Quando eu aproximo esse corpo carregado do corpo neutro, ocorre o processo de indução. Esse cara induz uma polarização das cargas. Na prática, as cargas se rotacionam, ali, as moléculas rotacionam e elétrons livres conseguem caminhar no material e se concentrar. E aí você vai ter, então, rotacionando aqui tudo, trocando de lugar, vai ter uma camada aqui negativa, no caso, porque o corpo é positivo, e uma camada mais interna que vai ficar totalmente positiva.
vai ficar muito positiva. Então eu tenho uma barreira aqui, uma barreira negativa e uma barreira positiva. E aqui continua normal o material. Isso é o caso do corpo isolante. O corpo isolante, o material continua sem polarizar o restante. Polariza só o que estiver próximo do material. É o caso quando se aproxima um canudinho de plástico de um material. O canudinho só vai polarizar a região próxima a ele. Ou melhor, o material, seu material isolante, só vai polarizar a parte mais superficial. A parte interna não polariza. No caso dos metais, é o contrário. Metal, se eu pôr um canudinho próximo, ele polariza mais o metal, ele polariza o metal inteiro, ok? Então aqui é um caso de um material isolante sendo polarizado. Acontece que quando ocorre essa polarização, ocorre então uma concentração de carga de sinal oposto ao corpo indutor, aqui próximo a ele, e ocorre então a atração. É por isso que corpos neutros se atraem por corpos eletrizados, por causa do efeito da polarização. Okay? Se o material for difícil de polarizar, como o caso da madeira, fica difícil você fazer uma atração elétrica na madeira, por exemplo. Ok? Por que um corpo elétrico neutro pode ser atraído por um corpo carregado com qualquer sinal de carga elétrica? Ou seja, por que um corpo elétrico neutro pode ser atraído por qualquer corpo eletrizado? Letra A, porque o corpo neutro tem os dois tipos de carga elétrica? Letra B, porque o corpo neutro sofre uma polarização das cargas elétricas induzida pelo corpo carregado. Tempo para você responder, e se você prestou atenção na aula até agora, você vai responder isso com os pés nas costas. Ok? Tempo. É muito fácil, né? Se você escutou o tio aqui, você respondeu de forma muito simples essa questão. Ora, por que um corpo neutro tem os dois tipos de carga elétrica? Por isso que ele é atraído por um corpo carregado? Tem a ver com isso? Tem, mas não é essa a questão. A questão é que um corpo neutro pode ser atraído por um corpo carregado porque ele consegue sofrer polarização. Essas cargas elétricas se movem dentro do material polarizando, ok? Então, essa polarização permite essa atração, tá? Nem que polarize só a superfície. No caso de um copo de plástico, só uma parte da superfície dele que polariza. Mas essa pequena parte, como a gente já viu, tem muitos elétrons e tem uma força enorme ali para o caso do copinho, que chega a levantar o copinho, né? Então, nesse caso, é a letra B. É a polarização a responsável por um corpo neutro ser atraído por um corpo carregado, ok? O eletroscópio, tá? O eletroscópio é um exemplo de aplicação de polarização. Você tem aqui um material metálico, lembra que eu falei que os metais têm uma facilidade de polarização. Então você polariza o material inteiro com um corpo indutor. Quando eu aproximo um corpo indutor aqui carregado, eu polarizo o material inteiro, né? Fazendo com que haja concentração na parte próxima ao corpo indutor de um tipo de carga, e na outra ponta, o outro tipo de carga oposto. Então veja, se eu aproximar um corpo negativo, a parte positiva vai se concentrar na parte próxima ao corpo negativo, e a parte negativa vai lá para baixo, fazendo as folhinhas se abrirem
devido à repulsão elétrica entre corpos de mesmo sinal de carga. Ok? Então ela é muito mais intensa nos metais. O pêndulo eletrostático, mesma coisa. Eu também polarizo quando aproximo um material carregado da esfera aqui, que no caso uma esfera isolante ou uma esfera condutora, tanto faz. Se a esfera for condutora, como é o exemplo aqui, polariza o material inteiro, fica todo bonitinho polarizado. Se for material não condutor, como uma bolinha de isopor, só vai polarizar a superfície dele, só uma parte dele polariza. Mas essa parte é suficiente, se o material for leve, para ocorrer o deslocamento do pêndulo, fica bem visível esse deslocamento, ok? Se o material for leve. Se o material não for leve, tem que ser metal aqui, para você conseguir ver melhor o deslocamento, ok? Então ocorre uma atração entre esses dois corpos, sempre lembrando que o eletroscópio e o pêndulo eletrostático, eles têm que estar neutros, né? Por isso que normalmente é feito de metal essa parte, ou você pega o material reveste de metal, para neutralizar facilmente. Tudo bem? Uma carga pontiforme positiva livre, sob a ação de um campo elétrico externo, irá alinhar seu vetor campo elétrico ao campo elétrico externo. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma carga elétrica com seu campo elétrico espalhando no espaço esfericamente. Mas a gente vai olhar só essa linha aqui, só para a gente poder entender melhor. Essa carga elétrica aqui, ela podia estar solta de qualquer jeito aqui. Mas qual é a direção preferencial dela, que ela vai seguir? A direção que esse campo aqui a influenciar. Então o campo elétrico interno dela vai se alinhar ao campo elétrico externo da carga que está agindo sobre ela. Lembrando que força elétrica e interação é a interação entre dois objetos no mínimo. Os dois estão interagindo devido ao campo de uma influenciar o campo da outra. Tá? Então força é uma troca, tem que ter troca. Então no caso aqui eu tenho uma força que empurra na direção do campo da força do campo externo. Então a força que essa carga positiva aqui pequena sente da carga maior, com campo mais intenso, é para fora, ok? Empurra ela na direção do campo externo. Então, carga positiva sofre uma força na direção do seu campo externo. Então veja aqui, ó, força e campo externo alinhados, ok? E o campinho aqui da carga positiva aqui, ela está na direção do campo externo. Então ela alinha a direção do seu campo com a direção do campo externo, ok? Já se eu colocar uma carga negativa aquizinha, o campo é para dentro. Lembra que a carga negativa, o campo é para dentro. Mas eu não estou vendo todas as linhas, eu estou vendo só essa linha aqui, ó, nessa direção. A carga positiva interage com a carga negativa atraindo. Né? Então você pode observar aqui que as linhas de campo, né, vão se conectar. Ok? Então essas linhas de campo vão se conectar, porque a linha de campo aqui é para dentro, essa linha de campo aqui é para fora, vão se conectar. Tá? Aqui eu estou indicando o campo que é para dentro, essa linha de campo, mas tem essa linha de campo aqui também que é para dentro também, do outro lado. Então essa carga aqui atrai essa cargazinha aqui. Veja que a força de atração tem o sentido oposto ao do campo externo. Então quando a carga elétrica for negativa, ela vai sofrer uma força de sentido oposto ao campo externo que atua sobre ela. Ok? Então carga negativa sofre força no sentido oposto ao do campo externo que age sobre ela. Tá? Lembrando que essa força é resultado desse campo externo, por isso os dois estão na mesma cor. Tudo bem? Qual é o sinal da carga elétrica das cargas Q1 e Q2? Olha aqui a figura, olha o campo delas. Aqui o campo entra, aqui o campo também entra. Ok? Elas estão interagindo e você observa o que está acontecendo. E aí me diz, se Q1 é positiva e Q2 é positiva, se Q1 é positiva e Q2 é negativa, e se Q1 é negativa e Q2 é negativa. Tempo para você responder. Vamos lá.
Ok, muito fácil, né? Basta, na verdade, você observar que as linhas de campo estão entrando nas duas cargas. Então, linhas de campo atrativas que entram é a carga negativa. Portanto, as duas cargas vão ser negativas. E também dá para observar que o campo não está se conectando, o campo está, na verdade, se desconectando. Esse símbolo aqui é para indicar o buraco que tem ali no meio entre as cargas. Beleza? Negativa, 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 negativa. Bom, mais uma questãozinha para ver se você está esperto. Para qual direção a carga livre, que é positiva, então tem carga livre aqui que é positiva, ela está sendo direcionada, jogada, com uma velocidade v, aqui para dentro desse campo elétrico, que é formado devido a duas placas, uma placa positiva, outra placa negativa. Placa positiva, o campo sai, placa negativa, o campo entra. E esse campo elétrico aqui é um campo elétrico chamado campo elétrico uniforme. As linhas são paralelas e esse campo tem a mesma intensidade em todas essas linhas. Quando jogar essa carga aqui dentro, o que vai acontecer com ela? Né? Ela vai seguir em linha reta, não vai sofrer nada, ou ela vai ser desviada para a direita, para o lado de B, ou vai ser desviada para a esquerda, para o lado de A. Tempo para você responder. Fácil, né? Uma forma bem fácil mesmo de responder esse problema é ver que a carga elétrica que eu estou lançando é positiva. E se ela é positiva, é atraída por carga negativa. Portanto, a tendência dessa carga positiva é ser empurrada para o lado negativo. Lembra que a carga positiva sofre uma força na mesma direção do campo? Então, essa carga positiva vai sofrer uma força desse campo externo na mesma direção que ele, indo para a direita. Então, ela vai ser desviada para a direita, ok? Então, a resposta certa, letra B, desviada para a direita. Vimos que as cargas elétricas em mesmo sinal se repelem e sinais opostos se atraem, lei de Fay. Conhecemos a polarização das cargas induzidas por um corpo carregado eletricamente. O neutro, polarização é a separação de cargas devido à indução do corpo neutro, de um corpo carregado. Explicamos o funcionamento do eletroscópio. Agora você entendeu por que as folhas lá de metálica se abrem quando aproxima um corpo carregado. E também vimos que a força elétrica age sobre uma carga positiva na mesma direção do campo, carga negativa na direção oposta à do campo externo que produz a força. Ok? Bom, obrigado e até a próxima!